Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de musicalização infantil da Oficina de Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre o som. Na última aula que nós tivemos, eu falei sobre os sons graves e agudos e falei sobre o timbre, que é o que diferencia um som do outro. Os sons graves são os sons que têm uma frequência grave, um som grosso, como esse, e os sons agudos são sons bem fininhos, como esse. Ok? Hoje, falando ainda sobre o som, nós vamos falar de duas outras características do som, tá? A primeira delas é a característica chamada de intensidade. Vocês sabem o que é intensidade? Vou falar. Intensidade em música significa se o som é forte ou se ele é um som fraco, tá? Por exemplo, eu posso bater uma palma fraca, com pouca intensidade, e posso bater uma palma bem forte para que o som seja bem intenso. Desse jeito. Então, forte e fraco, tá? A gente pode ter o mesmo som com diferentes intensidades. Olha só, aqui na minha frente eu tenho um teclado, a câmera não está pegando, mas ele está aqui, ó, tá? E eu vou tocar nele uma nota em diferentes intensidades. Olha só, primeira nota com o som de intensidade baixa, fraquinho, ó. Escutou aí? De novo, ó. Agora eu vou tocar essa nota com bastante intensidade, o som vai ficar forte. Olha só a diferença, ó. De novo. Ok? Então, intensidade é som forte ou som fraco. Gravou aí? Daqui a pouco eu vou fazer pergunta, tá? Vai ter exercício para responder aí. Vou falar agora da segunda característica de hoje sobre o som. O som, além de ser forte ou fraco, ele pode ser curto ou longo. Ou seja, um som pode durar muito tempo ou ele pode acabar bem rapidinho, tá? Vou dar um exemplo para vocês de um som longo. Escuta aí. É importante para a gente saber se ele é longo ou curto, a gente tem que ter comparação, para a gente saber se ele realmente aumentou ou diminuiu de duração. Então vamos ter como referência essa batida aqui, ó. Olha só, hein? Vou tocar aqui um som longo. Olha, durou um tempão, ó. Durou muito. Agora olha esse que eu vou tocar, se ele vai ser longo ou curto, ó. E aí? Curtinho, né? Se a gente comparar ele com o que eu toquei antes, ele é bem curto. Vou fazer de novo. Um som longo. Ok? Durou bastante tempo. Agora eu vou fazer um bem curto. Foi curtinho. Se comparar com o que a gente fez antes, ele foi curto, né? Então, se liga só. Criançada, o som pode ser longo ou curto. Pode ser forte ou fraco. Ele pode ser diferente de um outro som, Cada som ele tem um aspecto diferente, ele vai parecer de um jeito para o nosso ouvido, a gente vai escutar de uma forma, E ele pode, além de ser forte ou fraco, longo ou curto, e de ter um som bem conhecido ou bem diferente, ele também pode ser grave ou agudo. Olha que tanto de coisa que a gente tem para observar no som. Não é simplesmente ouvir ou produzir um som. Todo som tem uma série de características que a gente deve reconhecer, tá? Forte ou fraco, longo ou curto, grave ou agudo, E que tipo de som é esse? De onde ele vem? Olha só, tá vendo? Eu vou fazer agora um exercício com vocês aqui que vai abordar isso tudo que eu acabei de falar. Vocês vão ter que adivinhar para mim se ele é grave ou se ele é agudo, se ele é longo ou se ele é curto, tá? De que ele é. Eu vou fazer um monte de pergunta agora. Fiquem atentos que o exercício vai começar, tá? Eu vou sempre deixar essa bateria tocando aqui para ser a nossa referência, tá?
Primeira pergunta que eu vou fazer. De qual instrumento é este som que eu vou tocar agora? Muita atenção aí, tá? Olha só. Vou escolher um bem legal para vocês adivinharem para mim. Já sei. De que instrumento é este som? E aí? De que instrumento é este som? Quem pode falar para mim aí? Conseguiu já adivinhar? Já reconheceu? Se você falou bateria, você acertou. Muito bem, esse é o timbre da bateria. Muito bem. Outro timbre, hein? Olha só, identifica para nós. Já sei, esse é bem legal. Eu adoro. E aí, que som é esse? Reconhece esse timbre? De novo. Conseguiu reconhecer que timbre é esse? Esse é som de qual instrumento? Se você falou sanfona ou acordeon, você acertou. Esse é o som da sanfona. É um timbre da sanfona, tá? Vou fazer mais um, hein? Olha quem consegue adivinhar para mim que som é este. Vamos lá. Que som é esse? E aí? De novo. Conseguiu identificar esse timbre? Se você falou piano, você acertou. Muito bem. Para quem não conseguiu identificar, escute o áudio de novo, volte a este vídeo e tente perceber a diferença que existe entre os três sons que eu toquei, tá? Tentem entender quais são as características desse som que você vai ouvir para distinguir de que instrumento ele é. Combinado? Agora eu vou fazer um outro testezinho com vocês aqui. Já falamos do timbre. Vocês vão dizer para mim agora sobre a duração do som. Se ele é um som longo ou se ele é um som curto. Vamos lá, hein? Primeiro som. E aí? Curto ou longo? De novo. Se você falou longo, você acertou. Próximo som. Mais uma vez. Se você falou curto, você errou. Esse som também é longo, ok? E esse agora, ó. De novo. Mais uma vez. E aí, curto ou longo? Curto, né? Acabou tão rápido. Ok. Próximo exercício agora nós vamos falar sobre os sons graves e agudos. Um som grave é um som grosso. E um som agudo é um som bem fininho e bem estridente. Digam para mim se este som que eu vou tocar é grave ou agudo. Primeiro som. E aí? Esse som é grave ou agudo? Agudo. Esse som é bem fininho. Escute aí. Eu quero ouvir o próximo som agora
se ele é grave ou agudo. E aí? Grave. Olha a diferença. O primeiro som é muito mais fino do que o segundo som. Isso mostra que o primeiro era agudo e o segundo era grave, ok? Vamos para o último teste agora, que é sobre a intensidade. Vamos ver quem lembra o que é intensidade. São sons de qual tipo? Fala para mim aí. Intensidade. Lembra aí que eu disse no começo da aula? Um som com muita intensidade é um som forte. E um som com baixa intensidade é um som fraco, tá? Então vamos lá. Forte ou fraco? Escuta e me diga aí, ó. E aí, forte ou fraco? Forte, né? Próximo som. Fraco. Mais um. Forte ou fraco? Forte. E esse? Forte ou fraco? Fraco. E o último agora? Foi um som forte. Olha, nós falamos sobre muitas características do som. A gente costuma falar que são as propriedades do som, ok? Altura, que é se o som é grave ou agudo. Intensidade, se é que aquele som é forte ou fraco. Timbre, que é qual é o tipo daquele som, que faz com que ele seja diferente de outros sons, ok? Altura, timbre, intensidade e duração, se o som é longo ou se ele é um som curtinho. Espero que vocês tenham gostado desta aula, um grande abraço e eu vejo vocês na semana que vem. Abraço!